iteração e dos métodos que vão receber funções de callback, tá? Eu preparei aqui um array de objetos, ok? Um array com os objetos. Cada objeto representa um produto de uma loja virtual que a gente está construindo, beleza? Digamos que todos esses produtos da minha loja, o cliente ele tenha comprado todos. E eu preciso reduzir por um, né, o estoque desses itens. Como é que eu faria? Se você já trabalhou com a API de Arrays do JavaScript, você tem alguma função em mente? Bom, se você falou o for each, é uma excelente opção, tá? O que o for each faz, né? O for each, ele permite que a gente performe algum tipo de ação com cada um dos itens desse array, tá bom? Ele vai receber uma função de callback e vamos botar o nosso item aqui como parâmetro, né? A gente referenciar ele. Vamos criar nossa arrow function aqui e vamos só logar ele no nosso terminal. Vamos lá. Tá aí, tá todos os itens logados aqui. Todos os nossos objetos, nossos produtos. Ok. O problema que você me mostrou, Arthur, que você apresentou pra gente, a gente precisa reduzir o estoque por um. Como é que a gente faria? Vamos lá. Além desse parâmetro aqui, a gente pode receber um parâmetro de índice. Ok? Ó, tá vendo? A gente pode receber aqui, ó, value. Primeiro aqui, ó, a ideia está mostrando aqui pra gente aqui o item, né, que é título, que corresponde a uma string, preço, né? A nossa ideia já está, o VS Code aqui já está vendo o tipo. E o próximo é o índice. Se a gente quiser ainda, a gente pode ter um array, receber um outro array, mas não vamos trabalhar com essa possibilidade agora. Então vamos pegar aqui o nosso índice, index em inglês. Beleza. Como é que eu faço para fazer um update desse elemento, mas só do atributo de estoque? Então eu quero ter um array idêntico ao meu antigo, só o estoque reduzido por 1. A gente pode fazer daquela maneira que eu apresentei para vocês, né? Daquela alternativa para o splice. Posso usar o splice? Pode, mas eu acho que aquele método que eu apresentei para vocês vai ficar um pouco mais legível. Vamos testar. Então, primeiro é o array de produtos, né? No índice da iteração correspondente, primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, até o final. Ponto estoque. Olha só. Por que ponto estoque? Porque o nosso item é um objeto do JavaScript, né? O objeto ele é acessado por estoque, os atributos dele. A gente quer com que esse estoque seja o item do estoque, o correspondente, né, da iteração, o estoque, o número, menos igual a 1. Né? Vai reduzir de 15 para 14, de 120 para 119. Né? E a gente pode logar esse array no final, o mesmo array, o array original de produtos, que a gente vai ter o nosso estoque reduzido por 1. Ó, vamos lá, estoque 14 era 15, estoque 119 era 20, aí por aí vai, 63, 43 e etc. Olha aí, zeramos inclusive 1, ok? O livro Arquitetura Limpa não vai ter mais em estoque. A gente vai trabalhar com essa possibilidade, hein? A gente vai trabalhar com alguma coisa que a gente pode ver esse estoque aqui se ele é igual a 0, mas vamos abordar isso quando chegar a hora. Vou inclusive comentar esse for each aqui simulando uma compra, tá? Próximo método. Como é que eu faria para, por exemplo, aplicar um desconto, uma promoção? Não é algo que vai ser para sempre. Eu quero fazer uma promoção, uma Black Friday, por exemplo. É interessante eu alterar esse array aqui? Não. Na maioria das vezes não é uma boa ideia a gente alterar a nossa estrutura de dados original, tá? Então, como é que eu faria? Eu poderia usar o for each? Poderia usar o for each, sim, tá? Como é que eu faria isso? Eu teria que criar um array para promoção, né? Eu teria que fazer isso tudo. Não tem uma maneira mais limpa de fazer isso não, com menos código? Tem, com uma função que o JavaScript tem, que é o map, array.map. Uma diferença muito grande do for each para o map é que o for each ele não vai retornar um array novo. O map vai, ok?
o map vai retornar um array novo. Vamos criar um array de promoção então. Vamos chamar esse array de promoção e vamos lá, produtos.map, né? Vamos criar aqui nossa callback function de sempre e vamos receber o produto, né? Vamos chamar de produto. Beleza. Como é que eu faria então para retornar todos esses dados aqui só o preço pela metade? Bom, como eu disse, o método map ele tem que ter um retorno, tá? Bom, tá, vamos voltar. Beleza, vamos criar um array de promoção aqui. Promoção vai ser igual a produtos.map, nossa função, aquela callback function que a gente vem utilizando, e vamos receber um produto como parâmetro dela. O método map, então, ele tem que ter um valor de retorno, que vai ser adicionado a esse novo array. Então a gente vai ter que usar o nosso return aqui. Vamos retornar um objeto, né? Acho que a gente vai querer um novo array de objetos. E aqui a gente pode usar um recurso do JavaScript muito legal, que é o spread operator. São três pontinhos, né? E o nome da nossa... nome do que a gente quer usar, né? Que no caso aqui é um objeto. A gente quer pegar, então, todos os valores desse objeto e adicionar nesse objeto novo que a gente está retornando. Porém, a gente pode fazer um override aqui. A gente pode sobrepor um desses valores, que é o que a gente quer, é o preço, né? E o que a gente quer fazer, então? É o produto.preço dividido por 2. A gente quer cortar pela metade, certo? Beleza, então a gente deve ter um array de promoções, de promoção, com todos esses métodos, todos esses produtos, desculpa, cortados o preço pela metade. Vamos logar a nossa promoção aqui. Aí, ó. Vamos lá, o preço do laptop, que antigamente era 2.000, agora é 1.000. O preço da massinha, que era 120, agora vai ser 60. Todos os itens cortados o preço pela metade, né? O map ele é muito útil, tá bom? Eu uso o map muito frequentemente quando eu vou fazer componentes React, por exemplo, onde eu tenho um array com alguns dados e eu quero fazer um componente com esses dados. Eu uso o map direto, tá bom? Porque aí eu retorno esse componente. O map ele tem que ter um retorno, tá? Se eu quisesse fazer um array só de preços, Arthur, eu poderia. Ficaria até, essa sintaxe aqui seria inclusive só mais fácil, que você só faria o produto.preço dividido por 2, tá? E, como eu disse, se você tem um valor de retorno em uma linha só, você pode inclusive reduzir esse código aqui, né? Fazer o one-liner, então, produto, e só fazer a setinha apontar para o que você quer, que é o produto ponto preço dividido por 2. Aí você vai ter o array só de preços. Estou logando a promoção aqui. Tem que logar o preço, mudei o nome da variável, sempre faço isso. Aí, a gente tem um array só dos preços da promoção agora. Ótimo, esse é o map. Digamos que a gente tem agora um cliente que ele quer filtrar as opções dele para mostrar só categoria de tecnologia, por exemplo. Ele é um entusiasta da tecnologia, ele quer ver esses produtos de tecnologia. Aí eu apresento para vocês o filter, tá? Vamos lá, const preferências do cliente, né? Vamos lá, produtos.filter. Ele vai filtrar, ele vai retornar o array novo, né? E vai filtrar o array original, itens que satisfaçam certa condição, tá bom? Como é uma condição de uma linha só, a gente pode usar uma one-liner aqui direto. Vamos receber então o produto e esse cliente ele quer ver produtos de tecnologia. Então a gente vai adicionar esse array de preferências, o filter já faz isso por padrão, igual ao map, produtos cujo atributo de categoria seja igual a tecnologia. Beleza?
a gente filtrou as preferências dele, vamos logar. Preferências. Tá aí. Os nossos objetos, vou expandir esse terminal aqui, os nossos objetos de tecnologia estão filtrados nesse array novo. O laptop, o Kindle e o celular. Beleza? Muito útil também, tá? Beleza. Então, o comportamento do filter é esse, é filtrar um array original e adicionar um novo, retornar um novo array. Beleza? Vamos lá, vou apresentar as últimas funções, os últimos métodos com arrays aqui. Lembra que eu falei que a gente ia simular essa compra aqui de novo? Vamos lá. Bom, eu estou reduzindo o estoque. Tem um item aqui que só tem um de estoque, não é? Bom, digamos que estamos chegando no final do dia, a gente está construindo um sistema e a gente quer que o dono dessa loja ele consiga conferir o estoque, se tem alguma coisa faltando, tá? Para isso, a gente pode usar o produtos.every. O que o every faz? O every ele vê se todos os itens de um array satisfazem a condição que a gente estabelece. Se todos satisfazerem a condição que a gente está estabelecendo, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. Então a gente quer ver se todos os itens estão com estoque maior que zero, né? Então a gente pode aqui receber o produto de novo. Produto, né? Vamos usar a nossa one-liner de novo. Se o produto.estoque é maior que zero. Beleza? Isso aqui vai retornar false para a gente, né? Const is stock full. Vamos botar um nome legal aqui. Isso aqui vai retornar false para a gente, né? Porque a gente está comprando, não tá? Ó, a gente tem aqui um de estoque, a gente vai comprar, um dos nossos clientes vai comprar tudo, vamos reduzir um para o estoque, isso aqui vai ser zero, tá? Então, nós vamos ter um retorno de false is stock full. Vamos lá. Is stock full. Vamos rodar isso aqui agora. Node index.js. Olha aí, false. Por quê? Nosso querido livrinho aqui está sem estoque, tá? Vamos lá, digamos que a gente está construindo um sistema para o dono dessa loja e ele quer checar no final do dia se está tudo em estoque, tá? Vamos, inclusive, simular a nossa compra, né? Essa função aqui que está reduzindo o estoque por 1. Vamos lá, ele quer ver se está tudo em estoque, porque ele precisa repor, certo? Para isso, a gente pode usar uma função que chama every. O que o every faz? Every, de todo, né, em inglês. O que o every faz? Ele vai ver se todos os itens do array satisfazem uma condição. Se todos os itens satisfazerem essa condição, ele vai retornar true. Se pelo menos um item não satisfazer essa condição, ele vai retornar false. Beleza? Então vamos lá. Vamos criar uma função uma variável, né, chamada isStockFull. isStockFull. Vamos pegar nosso array de produtos, ponto every. Vamos usar nossa one-liner aqui. Inclusive, quando você tem um parâmetro só, você pode até nem escrever os parênteses, tá? Possibilidades. Estou dando possibilidades para vocês. E a gente quer checar se o estoque do produto é maior que zero. Bom, isso aqui vai retornar false para a gente, né? Porque tem um aqui que só tinha um em estoque e o cliente comprou. Então, se a gente logar, nós vamos ver que o estoque está vazio. Em um item tem um estoque vazio. Olha aí, falso. Outra maneira da gente fazer isso é usando outro lado da moeda, que é a função sum. O que o sum faz? Ele vai ver se um item satisfaz a condição que a gente está determinando. Se sim, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. É o contrário do every, né? O every é todos os itens precisam satisfazer a condição, o sum é só um. Então, se a gente rodar isso aqui, vai ser true. Beleza? Duas faces da mesma moeda. Vamos lá.
E se a gente quiser achar um item dentro do array? A gente usa a função find, tá bom? Find. Olha, vamos inclusive logar de uma vez esse find aqui. Vamos tentar achar produtos, né? .find. Vamos tentar achar. Vamos ver se no nosso catálogo a gente tem o código limpo. Vamos lá. Produtos.find. Vamos passar essa callback function. Produto. Vamos passar essa condição aqui, onde o produto.título é igual a código limpo. Olha aí, vamos ver o que vai retornar pra gente. Vai retornar justamente o objeto que a gente precisa. Ó, beleza? Essa é a maneira de você encontrar algo pelo array, tá? Essa função aqui, tá bom? Se você quiser atribuir ela a uma variável, também sem problemas, né? Eu só loguei aqui para mostrar mais rápido. Mas se você quiser, ó, const código limpo, a gente mete aqui o nosso find, logo o código limpo, sem problemas. Beleza? Ele vai retornar esse objeto encontrado. Ok. Se a gente quiser encontrar o índice de determinado item que satisfaz a condição nesse array, a gente pode usar o find index. Tá, ele basicamente é uma mistura do index of e o find. Então ele vai retornar o índice de um item dentro desse array que vai retornar a determinada condição que a gente estabeleceu. No caso aqui do nosso array é o índice 5. Ok? Beleza. A última função, eu deixei a mais complicada para o final, é a função reduce. A função reduce ela é muito estranha. Eu vou declarar um array aqui de preços, por exemplo. Na verdade, vamos usar as funções que a gente fez, né? Vamos pegar o array de preços aqui, né? Vamos usar o map. Então, const preços. Vamos pegar aqui os nossos produtos, vamos pegar os preços. Ó. Então, map, produto, a nossa arrow function, e vamos adicionar os preços. Ok? Produto.preço. Beleza. O reduce, o exemplo clássico do reduce é a soma de itens de um array. Eu vou usar esse exemplo para explicar mais ou menos como é que o reduce funciona, tá bom? Vamos lá. Const soma igual a preços, né, nosso array de preços novo, usando o map, e reduce. Como é que o reduce ele funciona? Vamos lá. O reduce ele vai receber aqui, por exemplo, ele vai receber o parâmetro de total e o parâmetro do valor atual. Ó. A cada iteração esse total vai ser atualizado e o atual vai mudar para a iteração do item, né, para o item que está sendo observado nessa iteração. Então, a gente pode retornar, para retornar a soma, a gente adiciona o número atual ao total. O reduce ele automaticamente vai atualizar esse total, beleza? Então, se a gente quiser ver, por exemplo, o cliente quer ver o carrinho dele na compra, a gente vê o preço total dessa maneira, a gente pode fazer dessa maneira. Aí, ó, a compra dele vai dar 5.680. Beleza? Bom, esses são os principais métodos com os arrays no JavaScript, ok? Da minha própria experiência, como é que você fica bom com os métodos de array? Treinando. Faça muito exercício, peça para o próprio ChatGPT fazer, ChatGPT, crie exemplos de exercícios, me dê exercícios com o map de nível intermediário e me providencia soluções. Vai treinando que uma hora isso vai vir na sua cabeça naturalmente, beleza? Sempre, a prática leva à perfeição. E se você está buscando conhecimento, se você está aqui nessa aula buscando expandir os seus horizontes, você é capaz da perfeição, tá? E nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Beleza? Bons estudos!